O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, neste domingo nós temos uma dupla liturgia. Agora de manhã nós celebramos o 4º domingo do Advento, ainda nessa preparação para acolher Jesus que vem, preparação para o Natal. E à tarde, à noite, nós vamos celebrar outra liturgia, que é da noite de Natal, o nascimento do Salvador. Então, no mesmo dia, nós temos duas liturgias distintas, duas liturgias diferentes, a qual nós somos chamados a participar, para que possamos fazer parte deste grande mistério do amor de Deus, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, o nascimento do Salvador. Mas a liturgia deste domingo, ela nos aponta para Maria. Durante o tempo do Advento, nós refletimos sobre alguns personagens importantes que nos preparam para o nascimento do Salvador. Isaías, ouvimos bastante Isaías, Ele que viveu mais de 500 anos antes de Jesus, e ele sempre apontava para a vinda de um Messias. Depois nós tivemos João Batista, que foi um grande profeta do Antigo Testamento, o último dos profetas do Antigo Testamento, e um dos maiores, O próprio Jesus depois vai dizer isso.
Então ele também nos ajudou para que nós pudéssemos nos preparar para este momento importante, que é o Natal, o nascimento de Jesus. João Batista apontou Jesus, dizendo: ele é o Messias, ele é o Messias que nós estamos esperando. Então nós temos esses grandes personagens bíblicos que nos ajudaram. Mas hoje nós temos Maria, né? No evangelho que nós ouvimos, aonde Maria, ela recebe o anjo Gabriel e recebe o grande anúncio. Mas para entendermos, vamos para a primeira leitura de hoje. O que a leitura de hoje, a primeira leitura, ela nos mostra? Nos mostra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, aonde Davi, ele quer preparar uma morada para Deus. Davi era um grande rei e ele foi bem sucedido na sua vida. Ele construiu um palácio bonito, enorme, e ele morava dentro do palácio. Mas ele ficou preocupado, incomodado, porque ele estava morando dentro do palácio e a Arca da Aliança, aonde era uma arca que o povo de Deus carregava, aonde eles consideravam a presença de Deus. Dentro desta arca estava as tábuas da lei, né? E aonde o povo de Deus ia, eles levavam. Mas agora se estabeleceu ali perto de Davi. E Davi então colocou essa arca debaixo de uma tenda, debaixo de uma lona, né? E aí é que ele ficou incomodado. Olha, eu estou aqui num palácio maravilhoso e a Arca da Aliança está lá debaixo de uma lona. Eu vou fazer uma casa para Deus. Mas aí o profeta Natã disse para ele assim: faça isso que o seu coração está pedindo, faça isso. Mas de repente Deus, ele vem revelar uma outra coisa muito maior do que uma casa construída de pedras, de tijolos, de areia. Ele vai dizer, o Senhor vai dizer através de Natã para Davi, que ele vai edificar uma casa para o seu povo, né? O próprio Deus vai edificar uma casa para o seu povo. Não é Davi que vai fazer a casa para Deus, mas é Deus que fará uma casa para o seu povo. E essa casa significa o reinado de Jesus Cristo. O próprio Deus vai suscitar este filho que virá para estar presente, e o seu reinado não terá fim. Então está anunciando a presença de Deus através da vinda do Messias, de Jesus Cristo, que vai nascer em nosso meio, estará presente, e aí será a nossa casa, né? Jesus é a nossa casa. Ele é o templo sagrado de Deus, presente, que está habitando entre nós, a palavra de Deus que se faz carne e vem habitar em nosso meio. Então, uma coisa muito importante nos é revelada através das Sagradas Escrituras, que é o próprio Deus que faz a casa para nós, né? Um reino que não terá fim, um reino concreto, aonde a presença de Deus será constante através de Jesus Cristo. Então esse é o reinado de Jesus Cristo. E no Evangelho, então nós ouvimos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Nossa Senhora Maria, ela vivia em Nazaré. Nazaré era um pequeno vilarejo tão insignificante que, se perguntassem para as pessoas daquela época: você conhece Nazaré? As pessoas diziam: não, nunca ouvi falar nesse nome, né? De tão insignificante, ninguém conhecia Nazaré. Era uma pequena vila, talvez existiam algumas casinhas ali, mas ninguém passava por ali, né? Porque não era uma rota comercial, religiosa. Tudo estava centralizado em Belém e Jerusalém, né? Que eram as grandes cidades. Belém, que era a cidade de Davi. Jerusalém, que era o grande centro
comercial, religioso, político, né? Então tudo estava concentrado ali, mas não em Nazaré. Mas a história da salvação, do Verbo que se faz carne, começa em Nazaré, quando o anjo Gabriel, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, aparece, vem até Maria, e ela estava lá na sua humilde casa, e o anjo a saudou, e essa saudação trouxe assim uma certa preocupação de Maria, né? Porque ela ficou perturbada com essas palavras do anjo, quando o anjo diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E ela ficou perturbada, não entendendo qual seria o significado dessa saudação. Mas o anjo então explica por que desta sua visita, né? Uma visita ilustre, uma visita importante para Maria, e o anjo vai então revelando qual que é o plano de Deus. Ela conceberá e dará à luz um filho, a quem será chamado Filho de Deus, será grande, o seu reino não terá fim. Então Maria, ela com certeza não compreendeu todo o significado deste grande mistério, porque nós não entendemos o mistério de Deus. O mistério de Deus não é para ser entendido, né, racionalmente, não tem como. O mistério de Deus é tão grande, é imenso, que nós não podemos entendê-lo. Precisamos ser como Maria, aceitar o plano de Deus, o projeto de Deus. E foi isso que Maria fez. Depois que ela ouviu o anjo, todo este projeto, o plano de Deus, aí ela disse assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Então Maria, ela acolheu a proposta de Deus. Será que nós acolhemos o mistério de Deus? Ou muitas vezes nós questionamos: mas como isso? De que forma? Eu quero entender racionalmente, com a minha razão, com a minha inteligência, como acontece isso, né? Por que Deus faz aquilo? Às vezes nós, como seres humanos, tentamos encontrar uma resposta, o porquê disso. Mas Maria está nos ensinando que não cabe a nós procurar entender, porque o mistério de Deus é grandioso, é muito grande. Nós jamais conseguiremos entender o mistério de Deus, né? Então Maria, ela nos dá um exemplo para que nós possamos acolher a do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa palavra faça-se, ela nos leva para o início da criação do mundo. Vocês lembram lá no livro do Gênesis, quando Deus começou a construir, edificar o nosso mundo, o universo, e Deus ia dizendo com a sua palavra: faça-se a luz, e a luz foi feita. Façam-se as constelações, e assim aconteceu. Então o faça-se é uma palavra de Deus. É Deus que diz: faça-se, e assim acontece. Maria também, ela vai citar essa palavra: faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, Maria, ela está dizendo assim: olha, aquilo que é a palavra de Deus, que isso se realize. Aquilo que está na boca de Deus, no coração de Deus, que se realize na minha vida, e não só na vida de Maria. Sabemos que Maria é um dom para a humanidade toda, para todos nós. Maria, com seu sim e com seu faça-se, ela está dizendo para todos nós que estamos hoje aqui, assim como os que já passaram, nós que estamos presentes e aqueles que ainda virão. Maria está dizendo: faça-se, segundo a palavra de Deus. Então nós podemos ver que é uma nova recriação, né? Assim como lá no início da humanidade, Deus criou o mundo, o universo, dizendo: faça-se, e assim se fez. Agora
está acontecendo uma nova criação, né? O ponto inicial da encarnação do Verbo é neste momento no Evangelho que nós ouvimos, onde o anjo Gabriel vem até Maria, ela aceita, diz sim a Deus e diz também: faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma nova recriação que nos vem através de Jesus Cristo. Por isso a história da humanidade, ela está dividida entre antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. Nós podemos ver que a história da humanidade, tanto para a ciência, a história, a geografia, todas as outras coisas que estudam o nosso mundo, o universo, as coisas deste mundo, elas estão divididas entre o antes de Jesus Cristo e o depois de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo é um ponto central da recriação de toda a humanidade, né? Então nós também estamos aqui hoje para celebrar, e assim como Paulo também na segunda leitura, ele nos falava de um hino de louvor a Deus pela vinda do Messias, por ele estar presente na nossa vida e se realizar o plano de Deus para a humanidade toda. Hoje também nós queremos elevar o nosso louvor a Deus neste quarto domingo do Advento. Queremos elevar a nossa prece e pedir a Nossa Senhora: ajuda-nos a dizer o sim. Muitas vezes pode ser que nós dizemos não a Deus. Às vezes a gente, consciente ou inconscientemente, dizemos não. E Nossa Senhora nos ensina: precisamos aceitar o plano de Deus. Às vezes não entendemos, e o mistério não é para ser entendido. O mistério é para ser vivido com a nossa fé, com a nossa confiança. E é dessa forma que nós vamos dizendo assim como Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra.